Olá, bem-vindo a mais um programa Repórteres. Na edição de hoje, vamos falar de histórias de superação, a inclusão de pessoas com deficiências na sociedade através do crescimento do esporte paralímpico no país. Apesar da pouca visibilidade, esses atletas acumulam resultados expressivos, principalmente no último Parapan-Americano de Toronto, no Canadá. O Brasil ficou em primeiro lugar. Os números finais traduzem a performance de uma potência esportiva. A delegação chegou a 257 medalhas, sendo 109 de ouro. Somos considerados atualmente como uma referência mundial nas modalidades para atletas com deficiência. No ano que vem, os melhores atletas do mundo vêm ao Brasil. Os olhos do planeta estarão no Rio de Janeiro. São as Olimpíadas Rio 2016. Nos Jogos, vibramos com os atletas, as conquistas, os recordes. Seres humanos que ultrapassam os limites, quebram barreiras. É de emocionar. O esporte de alto rendimento desses atletas impressiona, mas os para-atletas redefinem a palavra superação. São portadores de necessidades especiais que conseguem ultrapassar as fronteiras do impossível. A importância do esporte está muito além do que podemos imaginar. A prática esportiva, além de tornar prazerosa a reabilitação física e psicológica, melhora a qualidade de vida e amplia o círculo de amizades. Em um nível mais competitivo, o esporte ainda tem a função de conscientizar a população da potência e eficiência de todas essas pessoas. Para esses atletas, a palavra limites foi apagada do dicionário. Bom, eu nasci cego depois de 4 cirurgias para se enxergar e com 9 anos perdi novamente a visão. Tinha um sonho quando criança, que era de ser um jogador de futebol, e no momento que perdi a visão foi bastante triste, né, por imaginar que esse sonho não seria mais possível. Quando eu descobri o futebol de 5, para mim foi muito importante. Primeiro porque eu resgatei o sentido de produtividade e depois porque eu percebi que era possível sim realizar o sonho de ser um jogador de futebol. É o meu trabalho. De 6 a 8 horas de trabalho, eu estou ali na piscina treinando, seja na água, fora dela. Eu não me sinto diferente de um trabalhador assalariado, então cara, é o meu trabalho, é aquilo que eu amo fazer, é aquilo que me dá resultados. Se eu puder fazer durante um bom tempo, eu vou fazer. Sei que somos o país do futebol, mas está na hora de a gente ser o país do futebol, da natação, do atletismo, da esgrima, da bote, de tudo, do esporte. O nível do esporte paralímpico tem aumentado muito em muitas modalidades aqui, que são jogos regionais de um continente, atletas estão batendo recordes mundiais, mostra que talento, esforço, dedicação e resultado é o que não falta no esporte paralímpico. A gente consegue perceber a evolução clara do Brasil e cada vez mais sendo a potência da América. Os Jogos Paralímpicos, em poucas palavras, tratam-se dos Jogos Olímpicos tradicionais, cuja disputa é feita apenas com esportes adaptados. A semelhança com as Olimpíadas não termina por aí. Os Jogos ocorrem no mesmo local que as Olimpíadas tradicionais, porém são iniciados logo após o seu encerramento. Os primeiros eventos competitivos voltados para pessoas com deficiência surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, muito em função de inúmeros ex-combatentes terem perdido membros ou a audição enquanto lutavam. Essas competições tinham como objetivo principal reabilitar os ex-combatentes, além de estimulá-los fisicamente e emocionalmente. Os primeiros jogos dessa natureza foram organizados em um hospital londrino no ano de 1948. Foi apenas em 1960 que ocorreu a primeira edição dos Jogos Paralímpicos na cidade italiana de Roma. Esse evento chegou a reunir 400 atletas de 23 países diferentes para disputar as competições. Desde então, o esporte adaptado vem ganhando a profissionalização. Ele deixou de ser um esporte amador e de reabilitação para atingir o alto nível. Além disso, o número de atletas que esses jogos vêm agregando aumentou muito. Ao iniciar a sua condição de atleta profissional, o interessado deve passar por uma avaliação condicional que o classificará em alguma das categorias estipuladas pelo Movimento Paralímpico Internacional.
O Comitê Paralímpico Internacional foi fundado em 1989 e surgiu uma tendência mundial para a criação dos comitês paralímpicos nacionais. No Brasil, a ideia ficou mais acesa em 1993 e o esporte paralímpico na época era dividido em entidades. No dia 9 de fevereiro de 1995, foi criado o Comitê Paralímpico do Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro. Desde então, o CPB cresceu de uma forma impressionante. Hoje, tem sede própria em Brasília, ganhando uma verba permanente de recursos através da Lei Agnello Piva, em 2001. No dia 9 de fevereiro deste ano, o Comitê Paralímpico Brasileiro completou 20 anos de existência. De lá para cá, muita coisa mudou e os avanços foram inúmeros. Mas quem pensa que a história do desporto paralímpico é tão nova assim, se engana. João Batista, primeiro presidente do comitê, nos conta que as atividades esportivas visando a inclusão social começaram há muito mais tempo. Em 1972, o Brasil participa pela primeira vez de uma competição internacional dos Jogos Paralímpicos. Depois, nunca mais deixou de participar, 72, 76, 80 e foi-se embora. Até 1995, quando se cria o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Brasil já tinha participado de um conjunto grande de Paralimpíadas, ganho medalhas e muitas medalhas, mas o que acontecia era que essas medalhas eram apenas e tão somente dos atletas que as ganhavam e de suas famílias. A sociedade, ela não tinha conhecimento, né, do que era o esporte das pessoas com deficiência, nem outras pessoas com deficiência tampouco. Mas nem tudo foi tão simples. Até ganhar o prestígio atual, muita coisa precisou ser mudada, principalmente na mente da população. O preconceito ainda era um problema frequente a ser combatido. Surgiu então o primeiro desafio. Era necessário que o esporte fosse reconhecido nacionalmente. O primeiro desafio, quando nós criamos o Comitê Paralímpico Brasileiro, foi aproximar o esporte de vocês, da mídia, né? Porque sem vocês não há informação. Sem informação não há disseminação. O segundo movimento importante foi fazer com que o esporte paralímpico fosse reconhecido pela legislação brasileira. Na Lei Pelé, na Lei 9615, a gente finalmente conseguiu que o esporte paralímpico fosse reconhecido no mesmo nível que o esporte olímpico aqui no nosso país. E não é que tudo deu certo. João lembra que o esporte começou a crescer e, mais do que isso, passou a trazer resultados para o Brasil, a ponto de se destacar nos Jogos Paralímpicos e surpreender muita gente. Na criação do Comitê Paralímpico, você tem uma fase, né? Depois, com a criação do Comitê Paralímpico e com o advento das duas leis, né? A Lei de Pelé e depois a Lei Agnello Piva, você tem uma nova fase. E agora, com os Jogos aqui na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, você tem uma terceira fase, né? É uma oportunidade da gente melhorar, né, as condições todas, não somente dos desportistas, mas de todas as pessoas com deficiência. Com um panorama desse, é impossível não se sentir confiante com as Paralimpíadas de 2016. O Comitê Paralímpico tem um plano, né, tem um planejamento, de se colocar entre as 5 maiores potências do desporto paralímpico no mundo. Eu acho que nós estamos perto de conseguir isso e também de conseguir muitas outras coisas, para além de ser a 5ª potência, né, do esporte paralímpico no mundo, né? Nós precisamos ser uma superpotência também no respeito à diversidade. E no próximo bloco, a trajetória do Comitê Paralímpico Brasileiro em busca do 5º lugar nas Paralimpíadas de 2016. Voltamos já!